Eu cantei a pedra durante eu só não vou falar que está aqui o Inácio, porque ele não está mais no grupo. Mas se tivesse o Mas eu vou Rodrigo voltar, aqui, eu vou voltar. se Tô tivesse o voltando. Rodrigo aqui, não ia me deixar mentir. Provavelmente ele vai falar que não, só para me sacanear. Mas eu falei, eu quero ver a desculpa do Tite. Vai falar que estava com desfalque, vou botar a culpa no calendário. E aí, eu quero trazer aqui esses números aqui, já que a gente estava falando, eu falei para você que eu ia trazer, que são isso aqui, ó. Os times que mais jogaram na temporada. O Fortaleza, 54 partidas, o Botafogo, 53, Bahia e Bragantino, 52, Atlético Paranaense, Cuiabá e Palmeiras, 51 partidas, Grêmio, 49, Corinthians, Flamengo, Fluminense, São Caetano, 48. Aí vem Atlético Goianiense, Vitória, 46. Então, para você ver, o Botafogo, ele fez 5 partidas a mais. Aí vai vir o cara, nossa, mas ele não foi pro final do Carioca. Jogou Taça Rio. Ele jogou a pré-Libertadores. O Palmeiras jogou mais por quê? Porque tinha mais número de jogos no Campeonato Paulista. E fez Supercopa. Entendeu? Teve Supercopa do Brasil. Então, o que acontece, gente? A gente está. E vamos lembrar de uma coisa, Bessa, importante. O Tite assumiu o time ano passado. Sim, ele que montou o elenco. Então é Ele o teve seguinte, pré-temporada, teve tudo. ele sabia do calendário, ele sabia da temporada, ele montou o time Fez pré-temporada. e fez tudo. Ou seja, ele fechou o ano passado e abriu esse ano com o time. Não foi o técnico que entrou no meio do caminho, né? Então, assim, não tem desculpa, cara. Não tem comissão E aí técnica, você não tem pega. desculpa. Não tem desculpa. Aí você pega. Não tem desculpa, então, para o Botafogo tá voando, a gente não. Ele teve mais jogos que a gente. E ele ontem reclamou de novo do calendário, ao invés de assumir, pô, a gente foi Reclamou do mal e calendário. tal. É. Ele pega. E a gente fala que a gente tem o melhor elenco da América, né? A gente tá cheio de desfalque aí, cara. Se tivesse o melhor Será? elenco da América, tudo É. bem. 5 desfalques. Vamos até também não ser. Durante a Copa América, por exemplo, nós 5 perdemos. jogadores machucados fazem diferença. Jogadores que não podem jogar, lógico, faz que estavam suspensos, como o Pulgar, o Luiz Araújo é outro que não estava machucado, mas não jogou. O De Durante La a Cruz Copa estava no América, banco. Baez, Então, que a gente. na verdade, foi mais que 5, né? Eu acho que até entrou, mas praticamente não entrou. Saiu logo no começo Não, do primeiro durante a tempo. Copa América, que ele podia ter rodado esses jogadores que ficaram, o Gerson jogou. O Gerson tá à beira da exaustão já, cara. Mas tudo Ele bem. não Mas aí é o rodou. que eu falo. Por que não rodou depois? Exato. Não, ou mesmo ali, cara. Teve jogo que ele não precisava botar os caras. Aquele jogo contra o Juventude, cara, era um jogo que a gente já sabia que era ganhando, perdendo, empatando, não ia mudar muito o Flamengo. Leva um time mais descansado, mais para Aí você rodar, cara. pega, é o que eu falo, era rodar, é rodar 2, 3. Mas fazendo isso desde o Carioca, entendeu? Usou o É. Carioca, ela chegou na final, a final Contra já o estava Palmeiras, garantida, cara. gente. Contra o Palmeiras na Copa do Brasil era para ter rodado também, principalmente o segundo jogo, né. Cara, eu Era até para ter entendo rodado, que ele poderia não poupar o time inteiro, mas mas podia ele rodar, descansava. cara. É. Levava o cara, deixava o cara no banco, que Deixa o atrás cara se no banco. precisasse. Ué, o Palmeiras o São Paulo fez isso ontem. O São Paulo, ele foi botando os caras no meio do jogo, no decorrer da partida. O Palmeiras sempre faz isso. Eu lembro alguns jogos do Palmeiras que ele estava botando o time assim, a molecada, não sei mais o quê, e ia botando os caras assim no meio do segundo tempo, no começo do segundo tempo. Então, ou seja, a minutagem era muito menor, né? E já entrava com outro time cansado, né? Ainda tem essa, né? Não, não, Fratello, ele tinha reposição sim. Ele tinha. Você vê, o Léo Ortiz demorou pra caramba pra jogar, cara. O Léo Ortiz, esse jogo do Carioca, por exemplo, o Léo Ortiz estava inscrito. Ele podia ter jogado o jogo do Cebolinha Carioca. jogou no sacrifício, acabou dando no que deu. Ele botou. Aí você pega. Você podia rodar. Você tem. Na Copa América, até entendo que tinha menos. Mas mesmo assim ainda dava para rodar. Alguns jogos dava, que era aqueles times menores, mais fraquinhos, dava para rodar. Tite e Abel Braga, eu também acho. Por aí, é um Mano Aí, Menezes, aí, é por bem exemplo, parecido. você pega os zagueiros, ó, os zagueiros que você tem. Vou te dar, ó, lateral você podia rodar. Não durante a Copa América, mas antes da Copa América, você podia rodar. Varela e Wesley. Joga um, joga outro, você roda. Ayrton Lucas e Vinha. Quantos jogos o Ayrton Lucas foi jogando e o Vinha não jogava?
E aí O Léo depois, Ortiz não entrava. aí O Léo depois o que Ortiz não aconteceu? entrava. Aí o que aconteceu com o Ayrton Lucas? Ele se machucou durante o período da Copa América e o Vinha estava lá. Aí eu vou pegar e vou falar Teve que outros. botar o Léo Aí Ortiz, o você Léo tinha Pereira zagueiro. Dias, Zagueiro. Você tem Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Léo Luiz. Ortiz, Davi Luiz e Cleiton. E ele não Podia botava o Léo rodar. Ortiz para jogar. Ele não Podia botava. rodar. Aí você tinha volante. Você tem Pulgar, Alan, Igor Jesus. Você tem o Ryan Lucas. O Vitor Hugo. Tem o Everton Araújo. Aí você, homem de meias que você tem. De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Vitor Hugo, Matheus Matheus. Gonçalves, Lohan. Pontas, você tem Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo, tinha o Verton na época, tinha, agora é o Chola que está lá no lugar. Chola. Aí você tinha centroavante, você já Carlinhos. tinha para rodar no brasileiro. Ó, você tinha Pedro, o Gabigol foi um tempo, mas aí tinha o Carlinhos, porque o brasileiro podia jogar, aí depois voltou o Gabigol, aí tinha Gabigol. Então ele podia rodar. Eu não estou falando de chegar, rodar Tirar os 11 agora. não, é rodar 2 num jogo, 2 Rodar no dois. outro. Ele podia ter rodado 2, 3 desde a final do Carioca, quando ele tinha os caras, entendeu? Lógico que o Gabigol na final do Carioca ficou aquele tempo lá, que deu suspensão, depois pegou efeito suspensivo. Aí aqui, ó. Chega à conclusão que o Tite não roda o elenco. Base nem por confiança e em atleta. Perdão, eu vou ler de novo. Chego à conclusão que Tite não roda o elenco. Base nem é por confiança em atleta. Ou não é sim por não saber se adaptar à mudança de sistema de jogo. Parece uma nota só. Ele é Mas é uma ele é nota um só. treinador de uma nota só. Brunão, não tem reposição, o Tite não gosta de usar. Não, reposição tem, acabei de falar, cara. O Flamengo tinha pelo menos aí 2 times para fazer, até mais, para poder rodar. Entendeu? O Tite. Então, mas aí. Isso aí, meu amigo, é Ele fatal. não usa base, mas eu falei, mas esses caras aí, eles estavam usando. Entendeu? Você lembra das convocações dele na seleção brasileira? Ele não levava os melhores, ele só levava aqueles mesmos caras que ele sempre convocava. Fora de esportivo, se fizermos uma conta no financeiro, atleta, salários por um tempo afastado, só o Cebola é um absurdo, que temos que contratar jogador duvidoso no sufoco agora, é o custo muito... Não, eu nem acho o Michel duvidoso, porque ele melhorou muito Eu não período posso nem falar, final. porque eu não vi o Michel jogar depois que ele saiu do Flamengo, então, não sei se ele tá bom, se ele tá mal, não posso nem falar. Então, e assim, o que acontece? Não, e fora que a contratação já era para ter sido feito antes, né? O Claro. jogo de ontem foi um aviso. Quinta pode ser muito pior. Se tomamos um gol de saída, vai ser... Não, com certeza. Se a gente levar um gol igual aconteceu com o Botafogo, com Sinceramente, 2 cara, minutos, eu vai não ser tô... já era. E o Tite é o escudo. Culpa dele sim, muito maior que a diretoria. Não tem ninguém Não tem. apto a cobrar ou nem que não. E é o tipo da coisa. Não tem nenhum diretor com Outra capacidade coisa, para por conversar mais tecnicamente que com ele. venha a ordem da diretoria, outra coisa é o seguinte: não vou fazer. É o meu nome que está. Se você quer, você me manda embora. Quem manda de como vai jogar o time, quem vai jogar, sou eu. Entendeu? O Abel, Ele. que não é um Tite, não é o Abel, saiu do Flamengo porque a diretoria quis que ele botasse um time e ele não quis. E ele pediu demissão, lembra Porra, aqui, disso? ó. Aqui, ó. Isso aqui é verdade. O cara pediu. Aí entrava, em vez de entrar o Léo Ortiz, já entrava o Davi Luiz. Que a meritocracia, a antiguidade, é as palhaçadas do Tite. Olha aqui. Então Ele vinha vamos supor. jogando e era o capitão do Red Bull Bragantino, entendeu? Toda vez que entrou no Flamengo jogou bem. Ou seja, é um jogador que não dá para entender, eu não consigo entender o Léo Ortiz ser banco no Flamengo, cara, não consigo. Vamos usar um exemplo absurdo aqui, tá? Vamos supor que o Flamengo contratasse o Messi. Aí ele não podia entrar no lugar do Arrascaeta, porque o Arrascaeta está mais tempo no Flamengo? Com todo Não ia, no respeito. raciocínio O dele Messi, não ia. o Arrascaeta não chega aos pés do Messi. Aí chega lá, a gente contrata o Cristiano Ronaldo para jogar de centroavante. Tem que deixar o Pedro, porque o Pedro está mais tempo? Pô.
Pessoal, esposa não tá legal aqui, tá com febre, vou sair. Ô, melhoras Pô, aí para ela. melhores para ela, viu? Melhoras Obrigado, para ela, irmão. Cláudio, que vai lá, cuida da mulher, que é importante, cara. Manda notícia depois. Tá. Aqui, ó, o Aí Wanderson. o Boa noite, Bahia, Wanderson. senhor Inácio. Preparador físico é um dos melhores do mundo. Vocês acham que essas lesões poderiam ser porque esse time é acostumado a trabalhar, é acostumado a trabalho mãe-maria e agora não, é porque é porque você perdeu aqui. A nossa opinião é porque ele não roda o elenco. Os caras vão Como a estourar. sobrecarga, o jogador ele pode machucar até treinando, acontece, né? Sim. Acontece, o jogador pode machucar treinando, pode machucar andando em casa, você pode do nada ter uma lesão. Acontece. O problema é o seguinte, você pode facilitar ou não. Se você vou dar o meu exemplo, né, assim, eu sou maratonista. Então se dependendo da época da prova, eu tenho um tipo de treino. Dependendo da etapa da preparação, eu tenho um outro tipo. Então, quando você começa o ano, você tem um calendário, né. Onde é que o Flamengo tem que chegar? Ele tem que chegar voando no segundo semestre, não é isso? Então você começa ali o carioca usando e a pré-temporada como período de base, fortalecimento muscular, é um trabalho muscular e físico mais intenso. Com isso você vai criando o lastro para a temporada toda, depois vai fazendo o trabalho de transição e depois é um polimento e manutenção. O que que acontece? Esse pessoal passou por esse trabalho. Só que quando você chega na época da intensidade das grandes disputas, o Flamengo jogou 2 jogos com o Palmeiras, cara, em alta intensidade, 3 jogos. Não é mole, não é mole, né. Você jogar ele vem jogando sem dar um giro na equipe, porque é diferente: "Ah, mas antigamente jogava quarta, jogava, mas antigamente você corria 8 quilômetros numa partida, 7 quilômetros numa partida. Hoje um jogador tem que correr 15 quilômetros, 12 quilômetros, 13 quilômetros por partida. Se for um lateral, corre muito mais, então. E com lateral, olha, eu vi uma vez, foi Eu acho que é papo de maratona que o lateral eu corre. não, e com detalhe, você trabalhar dentro do futebol, valências, cara, que são incríveis, e para mim é o esporte que mais exige. Você trabalha força, resistência, potência, velocidade, você tem que trabalhar impulsão, você tem que trabalhar, corridas laterais, são isso tudo disputando bola com outro adversário. É um Eu acho jogo que o esporte que difícil. só é mais intenso que o futebol é o basquete, apesar da quadra ser menor. Não, mas acontece que o basquete para muito, para o relógio, para o tempo, é um jogo que é parado. O futebol só quando é o Daronco que apita que fica assim, né, vai parando. Não, mas Mas o mesmo assim, futebol porque mas eu acho que a intensidade do basquete, não, a apesar de parar, intensidade ele é mas mais. são valências diferentes, né. O futebol, o cara tem que dar uma Eu, explosão de 50 eu, metros, de sou fa- 40 eu metros. falo por experiência, porque eu já Não, joguei eu joguei, tem futebol algumas aqui são e de já joguei basquete. basquete. É. O basquete eu me cansava mais do que no futebol. Não, não é questão de cansar, a parte cardiorrespiratória, porque você cansava no basquete, que você é predominantemente anaeróbio. Ele ocorre com mais na ausência do oxigênio. O futebol, ele tem uma alternância de momentos de predominância aeróbia e anaeróbia. Então o que acontece? Você às vezes está parado e do nada você tem que sair num pique de 50 metros, uma explosão, né. Depois você fica dando trotezinho, você corre com bola, você corre sem bola, vários metros para frente, para trás, para um lado, para o outro. Do nada você está indo para uma direção, tem que voltar para outra, tem que marcar uma pessoa, então é difícil. Então o que acontece com a musculatura? Se você está sempre treinando, jogando, treinando, você não tem tempo, o problema maior do cara jogar toda vez é que ele não tem tempo de recuperação muscular. Antigamente um jogo e outro tinham que ser 72 horas, agora são 60 e poucas, eu não entendi por que que mudou isso, entendeu? Você precisa de pelo menos 3, 4 dias num jogador de futebol para recuperar, cara. A sobrecarga intensa provoca microlesões nos músculos, Isso aí né. é porque o sindicato dos atletas é comandado por um bando de filho da puta, isso que é verdade. Então tem esse conjunto de coisas, acho que era quem foi que perguntou isso? Foi o Wanderson. Então, Wanderson, o problema é esse, por que que precisa girar 2, 3 jogadores, né? É justamente por isso. Você viu agora as Olimpíadas, né, você vê ali a corrida de 100 metros, 200 metros, aquilo ali é explosão, cara, eles não fazem uma prova na sequência da outra, às vezes é só no outro dia que ele volta para correr na pista, entendeu? Você não faz uma prova de maratona e no outro dia você vai correr uma corrida normal, não existe isso.
né? Então o corpo precisa de recuperação, precisa de um tempo para que a sua musculatura retome condição de ser exigida novamente. Vou dar um exemplo só para finalizar essa parte. Você está muito tempo sem fazer atividade física, aí você vai na academia, faz musculação, no outro dia você está o quê? Moído, cheio de dor. Isso acontece com o jogador de futebol depois de um jogo. Essa dor que você sente no outro dia, o jogador sente. Porque é mais intenso do que o treino. Ali é o máximo. Então ele sofre uma sobrecarga maior do que ele faz no dia a dia dele do treinamento. Então ele tem uma sobrecarga intensa, e no outro dia o jogador sente dor, está com dor muscular, cansaço, né? Tem uma série de coisas ali. Então, o tênis é desgastante, mas é outras valências. O tênis é um movimento só, né? É um tipo de movimento só. A bola vai, aí você espera ela voltar, você não está disputando bola com outro adversário ao mesmo tempo, você não tem que marcar, correr, escanteio, é diferente. Cada esporte tem a sua peculiaridade, né? Todos eles, cada um tem a sua característica. E eu acho que a do futebol é extremamente exigente, né? Para quem chegou aqui, Berolatti! Grande Berolatti! Agora bota a vozinha aí, Gabriel. Aqui, antes do Berolatti falar, eu só quero, para não perder aqui a cancha, e o Tite, ó, ele quebrando tabus. O Flamengo não perdia 6 anos no Allianz Parque, perdeu. O Flamengo não perdia 5 no Newton Santos, foi e perdeu. Tite quebrando tabus.